Você já se sentiu frustrado por deixar tudo para a última hora, sempre contando que a motivação aparecerá do nada? E se eu te disser que esse dia talvez nunca chegue? Hoje vamos falar sobre a procrastinação e como ela pode estar enraizada em confiança, inseguranças e até na falta de amor próprio, sabotando nossa vida em silêncio. Percebi que minha procrastinação não era apenas preguiça ou falta de disciplina, mas o reflexo de questões emocionais profundas, e entender isso me ajudou a transformar a forma como encaro minha rotina. Se você também sente que está sempre correndo atrás, sobrecarregado, mas sem sair do lugar, então esse vídeo é para você. Em última análise, percebi o quanto minha procrastinação estava ligada a questões limitantes, a questões emocionais e, acima de tudo, a uma enorme falta de amor próprio. Foi pensando nessas questões que comecei a dar pequenos passos para mudar minha vida. Sim, uma frase forte, mas é real. Comecei a mudar minha vida. Sempre tive essa tendência a procrastinar, o que estava me prejudicando em várias áreas, nas minhas relações, na forma de enxergar o mundo, na maneira de viver o dia a dia. Estava cansada de fazer tudo às pressas, de deixar as coisas para o último minuto, de estar sempre correndo, estressada, exausta, esperando o tal dia em que uma estimulação mágica surgiria para resolver tudo, só que honestamente, esse dia nunca chegou. E tenho minhas dúvidas se ele algum dia chegará. Pode até parecer confortável ou tentador deixar as coisas para depois, ter uma agenda ociosa, viver os prazeres imediatos, como passar horas nas redes sociais, mas percebi que o preço que eu estava pagando por isso era altíssimo. Recentemente aprendi que nenhum dos nossos comportamentos é por acaso. Tudo o que fazemos repetidamente, mesmo sem perceber, tem um motivo. Comecei a notar que minha procrastinação não era apenas preguiça, mas vinha de outros aspectos mais profundos. A gente tende a se acomodar, né? Porque sim, procrastinar oferece recompensas imediatas. Ficava horas na rede vizinha e aquele bombardeio de informações rápidas parecia atraente. Só mais um pouquinho, eu dizia. Mas quando percebia, já tinha se passado horas. O que eu não sabia, ou talvez não tinha plena consciência, era que nosso cérebro não é capaz de filtrar o que absorvemos. Ele não consegue ignorar o conteúdo que consumimos e escolher somente o que nos faz bem. Acordava, pegava o celular e de repente já estava exausta, depois de me bombardear com milhões de informações desnecessárias, que, claro, não me ajudavam a manter o foco no que realmente importava. Foi quando comecei a perceber a importância do amor próprio e do autocuidado de uma maneira completamente nova. Durante muito tempo, consegui que o autocuidado fosse algo superficial, como seguir uma rotina de cuidados com a pele. Mas as ações mais básicas do dia a dia, como beber água, comer bem e dormir o suficiente, estavam sendo ignoradas. Eu sabia que eu precisava beber pelo menos 2 litros de água por dia. E mesmo com toda a estrutura e recursos ao meu escopo, eu adiava esse cuidado básico comigo mesmo. Então, eu me peguei refletindo sobre aqueles conselhos que vi na internet. Acorde mais cedo, pare de procrastinar, mas isso não funcionou para mim. Acordar cedo? Já acordava cedo, ia para a faculdade, trabalhava, pegava ônibus e passava o dia em movimento. Não dava para acordar às 4 da manhã como algumas sugestões sugerem, mas a questão não era exatamente acordar cedo, e sim a minha relação com as tarefas que eu deixava para depois, a ponto de comprometer minha saúde e minha paz mental. Outro ponto importante foi perceber o papel do medo. Com frequência, adiava as tarefas mais desafiadoras, como ler textos complicados da faculdade ou escrever uma dissertação, esperando uma hora ideal, aquela em que eu estaria mais motivado, mas essa hora nunca chegou. Eu terminei o mestrado sem nunca ter sentido a motivação para fazer de repente o que precisava. Foi na base do desespero, tentando bater prazos e cumprir metas, que concluí cada etapa. Mas fiquei pensando, por que eu sempre vivi no limite das coisas? Quando o compromisso envolve outras pessoas, eu era pontual, atencioso, mas comigo mesma, deixava até os cuidados mínimos de lado, como tomar água. Aqui vai algo pessoal. Quando comecei a dar aulas online, sem a necessidade de sair de casa, percebi que me tornei mais relaxado com minha aparência. Mal penteava o cabelo antes de dar aula, pois achei que meus alunos eram apenas de uma professora formada. Mas, com o tempo, comecei um questionamento. Se eu não estava conseguindo fazer o mínimo por mim, como poderia dar o meu melhor como professora, ler e ensinar autores complexos, como Guimarães Rosa ou Fernando Pessoa? Nos momentos de ansiedade ou de humor mais baixos, só de sair da cama era uma conquista. Mas, fora desses episódios, comecei a questionar o motivo de estar negligenciando aspectos tão básicos da minha rotina. Eu queria estar presente e disposto para minhas aulas, e sei que me arrumar me faz bem, me deixa mais confiante.
Ainda assim, eu continuava deixando tudo de lado, seguindo com um padrão de só cumprir o básico e seguir. Me dei conta de que não estava me comprometendo com a vida que eu queria construir, com uma pessoa que desejava ser no futuro. Sabe aquele eu ideal, que é sempre produtivo e cheio de energia? Então, o que eu estava fazendo para que essa pessoa existisse algum dia? Percebi que, sem querer, estava tratando minha própria vida com um desleixo que nunca aplicaria para os outros. No ano passado, fui treinado com colesterol elevado e, em vez de tomar uma atitude, comecei a me explicar. É difícil cozinhar para uma pessoa só. Ou, fulano tem alimentação saudável porque mora com a família. Me dei conta do quanto eu estava me sabotando com desculpas para fugir da responsabilidade que só eu poderia assumir. Foi aí que comecei a olhar para essas desculpas com um olhar mais crítico, percebendo que eram apenas formas de evitar lidar com o que eu poderia mudar. Isso me lembrou até de passagens literárias que eu ensino, e comecei a fazer paralelos com a literatura, entendendo que todos nós carregamos nossas próprias barreiras internas. Mesmo em situações pequenas, eu evitava ou adiava decisões, com medo do julgamento dos outros. Só que aí percebi algo. Muitas vezes, o olhar dos outros nem está sobre nós, e a opinião deles não precisa guiar nossas ações. Então, descubra o poder de dizer "dane-se" para algumas dessas expectativas. Afinal, por que dar tanta importância ao julgamento de pessoas que muitas vezes nem conhecem a nossa realidade? Percebi que o amor próprio verdadeiro é mais do que gestos superficiais. É também cuidar da saúde, beber água, investir em bem-estar e buscar hábitos que reflitam o valor que damos a nós mesmos. Esses pequenos gestos também são atos de amor próprio, e para mim, a mudança começou a partir dessa visão mais completa. Antes de finalizar, quero compartilhar dicas práticas que me ajudarão a reduzir a procrastinação na minha vida. A primeira foi regular o meu sono, ajustando gradualmente meu horário para dormir. Antes, eu durmo meia-noite. Agora, tento dormir por volta das 21h30. A segunda foi me alimentar melhor, pois percebi o impacto direto disso na saúde. Também cortei o excesso de cafeína. Passei de várias xícaras para 2 diárias, e isso ajudou bastante a diminuir a ansiedade. Outro ponto foi a atividade física. Admito, não sou um grande fã de academia, mas entendi que isso é necessário, mesmo que não seja minha paixão. Essas mudanças foram importantes para que eu saísse do ciclo de procrastinação que me prendia. Foram pequenos passos, mas eles têm sido fundamentais para que eu finalmente comece a trilhar o caminho para a pessoa que quer me tornar. Então, se você também enfrenta a procrastinação, reflita sobre os motivos internos que podem estar dificultando sua mudança e busque por uma rotina que valorize seu bem-estar e seu futuro.